No mundo da WWE, há heróis, escândalos e ascensões, mas também aqueles nomes que caíram tão fundo que seu retorno parece impossível. Alguns destruíram suas carreiras por erros próprios, outros foram banidos para sempre da empresa por revelações. E hoje vamos dar uma olhada nas estrelas cujas histórias são fascinantes, chocantes e difíceis de acreditar. Então, fique ligado, porque a Top List número 1 está prestes a começar, e essa história certamente não vai te largar. 1. Brock Lesnar, da besta dominante à figura sombria. Banida, Brock Lesnar foi um dia o símbolo máximo da dominação bruta na WWE. Desde sua estreia em 2002, ele chocou o mundo ao se tornar campeão da WWE. Apenas 5 meses depois, uma ascensão que poucos teriam imaginado ser possível. Suas lutas explosivas contra lendas como Kurt Angle ou The Undertaker o transformaram em um ícone, antes de ele sair surpreendentemente em 2004, para buscar uma carreira na NFL. Essa saída abrupta levou a uma batalha legal que durou anos, até que Lesnar retornou em 2012, a partir daí, como uma rara atração principal, transformou cada uma de suas lutas em um espetáculo. Durante essa segunda era, Lesnar destruiu quase todos os oponentes, ganhou o título da WWE e o Universal várias vezes e foi pago milhões por poucas aparições. Mas então tudo desmoronou em um único momento. No início de 2024, o nome de Lesnar apareceu em conexão com uma grave ação judicial contra Vince McMahon, na qual um ex-campeão do UFC foi mencionado, que supostamente recebeu fotos íntimas. Embora nenhum nome tenha sido inicialmente divulgado, a WWE reagiu drasticamente. Lesnar foi removido de todas as promoções, sua aparição planejada no Royal Rumble foi cancelada e ele foi até mesmo excluído do WWE 2K24. Desde que sua menção foi confirmada posteriormente em documentos judiciais atualizados, um retorno parece impossível. Pode um superstar que um dia foi tão intocável sair dessa sombra novamente? 2. Enzo Amore, do astro ascendente ao excluído definitivo. Enzo Amore foi um dos novatos mais carismáticos da WWE, um pacote de energia cujas aparições no NXT, junto com Big Cass, alcançaram status de culto instantaneamente, com frases icônicas e uma presença de palco inesgotável. Ele cativou os fãs, e após sua estreia pós-WrestleMania 32, sua popularidade explodiu. Embora a equipe nunca tenha ganhado o Tag Team Gold, eles estavam entre os atos mais aplaudidos de sua era. No entanto, nos bastidores, a tensão crescia, e após a separação, a carreira de Enzo começou a descarrilar rapidamente. No 205 Live, ele rapidamente assumiu os holofotes, ganhando até o Cruiserweight Championship, mas sua personalidade difícil ofuscava todo o sucesso. Relatos de arrogância, desrespeito e conflitos constantes se acumularam. Até Roman Reigns o teria expulsado do ônibus da turnê por má conduta. Enzo fez inimigos no vestiário e perdeu a confiança da liderança. O ponto de virada veio em 2018. A acusação de agressão sexual surgiu, e embora o caso tenha sido arquivado por falta de provas, Enzo havia cometido um erro crucial. Ele havia ocultado a investigação em andamento da WWE. A empresa só soube disso pela mídia e o demitiu imediatamente. Desde então, Enzo está completamente excluído de todo o conteúdo da WWE. Pode alguém que um dia foi tão festejado encontrar seu caminho de volta após uma queda tão abrupta? 3. Lars Sullivan, o monstro, que desmoronou sob escândalos. Lars Sullivan foi considerado um futuro monstro da próxima geração. Um gigante poderoso e aterrorizante, que dominava facilmente qualquer oponente no NXT. Sua representação como uma máquina de combate sem emoção fez os fãs acreditarem que sua ascensão ao elenco principal era apenas uma questão de tempo. Em 2019, chegou a hora. Sullivan estreou no Raw e SmackDown, e a da WWE depositou grandes esperanças nele, concedendo-lhe vitórias significativas
e um forte posicionamento como um vilão implacável. Mas logo após sua ascensão, tudo desmoronou. Comentários antigos online ressurgiram, nos quais Sullivan havia feito declarações racistas, sexistas e homofóbicas. Até Stephanie McMahon foi insultada. A WWE impôs uma multa de $100 mil e exigiu um pedido público de desculpas, mas sua reputação já estava seriamente danificada. Antes que o escândalo pudesse diminuir, veio o próximo golpe. Fãs descobriram a participação anterior de Sullivan em filmes adultos, um detalhe que ele havia ocultado da WWE e que mal era compatível com a imagem PG da empresa. Como se não bastasse, seguiu-se uma grave lesão no joelho que o afastou por quase um ano. Seu retorno tardio em 2020 parecia sem força e desajeitado, de modo que a WWE perdeu o interesse e o demitiu silenciosamente em 2021. Desde então, a empresa não pronuncia mais seu nome. Pode uma imagem destruída ser reparada algum dia? 4. Teddy Hart. A tragédia de um talento. Que se destruiu. Teddy Hart era considerado um prodígio do wrestling, sobrinho de Bret e Owen Hart, parte de uma das dinastias mais famosas do esporte. Quando ele assinou com a WWE em 1998 com apenas 18 anos, ele era um dos talentos mais jovens de todos os tempos e parecia ter um futuro brilhante pela frente. Mas seu enorme potencial foi ofuscado por um comportamento imaturo, um ego inflado, imprevisibilidade e a constante ânsia de ignorar instruções. Para a WWE, uma empresa que se baseia em estrutura e disciplina, ele rapidamente se tornou um problema e perdeu seu contrato já após um ano. Sua subsequente carreira na cena independente foi marcada mais por drama do que por sucessos. No Ring of Honor em 2003, ele fez manchetes menos por suas performances de wrestling e mais por conflitos, desentendimentos com Kurt Angle, quase brigas com Samoa Joe e discussões acaloradas com CM Punk pioraram sua reputação. No entanto, a WWE lhe deu uma improvável segunda chance em 2007. Na Florida Championship Wrestling, ele se tornou parte de uma moderna Hart Foundation e poderia ter reabilitado seu nome. Mas a história se repetiu. Novamente, indisciplina, conflitos internos e decisões questionáveis levaram à separação definitiva. Depois disso, Ted afundou cada vez mais. Acusações de violência física contra ex-parceiras, problemas legais por drogas, DUI e violações de liberdade condicional. Assim, um astro nato se tornou um lembrete de como o talento por si só não é suficiente. Teddy Hart teria merecido um final diferente, ou sua queda era inevitável. 5. Velveteen Dream, do Superstar. Ascendente à sombra esquecida. Velveteen Dream foi um dos personagens mais criativos e fascinantes que o NXT já produziu. Desde sua ascensão em 2017, ele cativou imediatamente o público com seu visual extravagante, sua presença magnética e sua mistura única de showmanship e habilidade técnica. Sua grande ascensão veio em 2019, quando ele ganhou o NXT North American Championship e o manteve por mais de 200 dias. Para muitos, seu caminho para o elenco principal parecia quase garantido. Mas em 2020, tudo mudou. Durante o movimento Ashno Speaking Out, Dream foi acusado de enviar mensagens inadequadas a menores de idade via redes sociais. Embora ele tenha negado as acusações e nunca tenha sido processado criminalmente, o ceticismo público deixou uma sombra profunda. Suas reações evasivas e longas pausas aumentaram a desconfiança, e Dream desapareceu cada vez mais dos shows, até que a WWE finalmente o demitiu em 2021. Uma explicação oficial ficou de fora, mas para muitos a mensagem era clara. Os problemas, no entanto, não terminaram. Em 2022, ele foi preso 2 vezes em uma semana, por agressão, invasão de propriedade e, posteriormente, por posse de drogas. Além disso, surgiram novas acusações, entre elas a de EC3,
que alegou que Dream havia instalado secretamente uma câmera no banheiro. Apesar de tentativas esporádicas de retornar a shows independentes, ele permaneceu um nome controverso. Pode alguém com tanto talento encontrar o caminho de volta dessa sombra escura? 6. Jon Moxley, o lunático, que seguiu seu próprio caminho e tornou qualquer retorno impossível. Antes de Jon Moxley fazer história como um pilar da AEW, ele era uma figura central da WWE sob o nome de Dean Ambrose, principalmente como parte do The Shield. Juntamente com Seth Rollins e Roman Reigns, ele moldou o estilo da WWE no início dos anos 2010, trazendo energia fresca e uma intensidade rebelde. Mas após a dissolução do trio, o caminho de Ambrose começou a estagnar. Enquanto Rollins e Reigns eram construídos como estrelas claras de eventos principais, Ambrose ficou preso em histórias superficiais. Até mesmo sua corrida pelo WWE Championship em 2016 deixou pouca impressão, pois o ambiente criativo o restringia cada vez mais. A ruptura veio em 2018, quando a WWE fez Ambrose virar um vilão, justamente na noite em que Reigns anunciou sua doença de leucemia. Muitos fãs acharam esse momento de mau gosto, e Ambrose se sentiu alienado de um papel que não lhe cabia. Além disso, havia a rigidez criativa do formato PG da WWE, que mal permitia sua identidade de wrestling caótica, bruta e intransigente. Ele sabia, se quisesse continuar sendo ele mesmo, precisava ir. Em 2019, ele deixou a WWE e apareceu apenas um mês depois na AEW, como Jon Moxley, livre de todas as amarras. Lá, ele reencontrou seu estilo, tornou-se várias vezes campeão mundial e uma das forças mais inabaláveis do wrestling moderno. Desde sua saída, não houve nenhum contato, nenhuma insinuação de retorno, nenhuma menção por parte da WWE. 2 mundos, 2 filosofias e uma porta que parece definitivamente fechada. Moxley poderia algum dia retornar mesmo que a WWE quisesse? 7. Daniel Puder, o homem, que quase quebrou o braço de Kurt Angle e pagou o preço mais alto. Por isso, Daniel Puder entrou no mundo da WWE em 2004, como participante da 4ª temporada do Tough Enough. Mas em vez de se tornar famoso pelos desafios de treinamento habituais, ele o fez por um único e inesquecível momento. Durante uma edição ao vivo do SmackDown, Kurt Angle desafiou os candidatos a subir no ringue com ele. Na verdade, era para ser um segmento claramente roteirizado, no qual Angle parecia dominante. Mas Puder, com experiência em MMA, reagiu instintivamente. Ele contra-atacou Angle, aplicou um Kimura e o colocou em uma situação real e perigosa. Por uma fração de segundo, parecia que ele poderia quebrar o braço de Angle ao vivo na televisão, antes que o árbitro improvisasse e encerrasse o segmento abruptamente. Embora Puder tenha vencido o Tough Enough e recebido um contrato, o clima dentro da WWE mudou visivelmente. Em vez de ser visto como uma jovem promessa, ele era considerado alguém que havia violado as leis não escritas. No Royal Rumble de 2005, isso ficou particularmente claro. Benoit, Guerreiro e Hardcore Holly lhe deram chops brutais que muitos viram como uma punição simbólica. Sua jornada na WWE terminou já em setembro de 2005, silenciosamente, sem menção, sem despedida. Desde então, seu nome foi como que apagado. Tudo por causa de um único momento em que a realidade e o roteiro colidiram. Seu golpe foi um erro. Ou ele apenas mostrou o que realmente podia fazer. 8. Sunny, da primeira diva à trágica queda. Atrás das grades, Sunny era considerada o epítome da diva original em meados dos anos 1990. Com seu carisma, autoconfiança e presença de câmera, ela marcou uma nova era na WWE. Em 1996, ela era até a mulher mais procurada em toda a internet. Um sinal de como ela cativava o público. Mas nos bastidores, a imagem brilhante desmoronava. A falta de confiabilidade,
o comportamento caótico e a crescente influência das drogas dificultaram a colaboração com ela. Mesmo quando a WWE lhe ofereceu uma oportunidade de reabilitação, ela recusou, e em 1998, seu tempo na empresa terminou abruptamente. Ainda assim, ela foi introduzida no Hall da Fama em 2011, uma tentativa de homenagear seus primeiros méritos. Mas em vez de marcar um novo começo, Sunny continuou a cair. Nos anos seguintes, ela acumulou uma série de crimes: roubo, violações de ordens de restrição, repetidos duís e até declarações ameaçadoras que foram classificadas como ameaças terroristas. O ponto mais baixo veio em 2022, quando ela causou um acidente sob influência de álcool, no qual um homem de 75 anos perdeu a vida. Em 2023, seguiu-se a condenação a 17 anos de prisão. Um capítulo irrevogável. A WWE, então, cortou definitivamente todas as conexões. Um ícone que outrora entusiasmava milhões é agora um lembrete de quão fundo se pode cair. Sua história pode ser lembrada de outra forma que não como uma tragédia. 9. Alberto Del Rio, do aristocrata da WWE, a queda sem fundo. Alberto Del Rio entrou no palco da WWE em 2010 como um aristocrata moderno. Carros de luxo, um anunciante pessoal, autoconfiança inabalável. Com sua classe técnica e forte presença, ele rapidamente se tornou uma figura-chave, especialmente para o mercado latino-americano. Vitórias no Royal Rumble de 2011, Money in the Bank e vários títulos deveriam estabelecê-lo permanentemente no main event. Suas rivalidades contra John Cena, CM Punk e Randy Orton moldaram os anos da WWE no início dos anos 2010 e pareciam garantir seu futuro como um astro principal. Mas por trás da fachada, revelou-se um caráter difícil. Em 2014, Del Rio foi demitido após dar um tapa em um funcionário que supostamente fez um comentário racista. Surpreendentemente, ele retornou em 2015, ganhou imediatamente o United States Championship, mas sua segunda fase na WWE permaneceu apagada. O impopular grupo League of Nations enterrou seu ímpeto, e seu relacionamento público e turbulento com Paige atraiu cada vez mais atenção negativa para ele. Uma violação da política de bem-estar encerrou definitivamente seu tempo na WWE em 2016. O golpe mais duro veio em 2020, uma prisão por acusações de sequestro e delitos sexuais que foram posteriormente retiradas, mas danificaram irreparavelmente sua imagem. A WWE nunca se manifestou, mas o silêncio foi claro. Um ex-protagonista, agora completamente apagado. Uma reputação assim pode ser reabilitada algum dia? 10. Ryback, o homem que bateu a porta da WWE sozinho. Ryback era considerado um dos powerhouses mais promissores da WWE no início dos anos 2010. Com sua estatura impressionante e seu estilo dominante, ele foi apresentado como uma bola de demolição humana que parecia imparável. Já como Skip Sheffield no Nexus, ele permaneceu na sombra de outros, mas após uma grave lesão, ele retornou completamente transformado em 2012. Maior, mais forte, invicto. Comparações com Goldberg surgiram, e a WWE o colocou imediatamente contra CM Punk em uma luta pelo WWE Championship, um sinal claro de que Ryback estava à beira do main event. No entanto, apesar do hype inicial, seu impulso diminuiu. A falta de títulos e algumas histórias mal conduzidas fizeram seu impacto se dissipar. Quando sua separação da WWE finalmente ocorreu em 2016, ele fez o oposto de uma despedida silenciosa. Ryback se voltou contra a empresa nas redes sociais e contra estrelas individuais. Ele chamou John Cena de o câncer da indústria. Descreveu Triple H como uma grande decepção e atacou Vince McMahon até mesmo pouco depois de sua perda familiar. Ele repetidamente enfatizou que a WWE o havia segurado e que ele poderia ter superado Brock Lesnar. Quanto mais violentas suas declarações se tornavam, mais rápido ele desaparecia da percepção pública. Um retorno?
impossível. Ryback estava à beira do sucesso, mas no final, a amargura e o ego foram mais fortes. Pode alguém que se isola encontrar um caminho de volta? No final, todas essas histórias mostram como é rápido passar de uma estrela brilhante a uma memória esquecida na WWE. Alguns caíram por erros próprios, outros por escândalos, mas uma coisa fica clara: ninguém é intocável no wrestling. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e deixe um like para não perder mais histórias emocionantes do mundo do wrestling.